Fala aí, galera. Professor Júlio na área de novo. Já passou a fase de prova, fase de trabalhos, né? Daqui a pouco as médias estão chegando aí, a gente começa a trabalhar aí já o segundo processo desse ano, né? Segundo período desse ano. A gente já começa com conteúdo novo, com slides novos, que a gente vai falar de doenças transmissíveis. Esse capítulo, ele é extenso, então eu vou falar bastante devagar, provavelmente em 2 vídeos, eu não sei nem se vai levar mais. Depois que a gente fechar isso tudo aí, vocês sempre fazem exercício. Então o livro de vocês tem exercício, tá? Vocês vão fazer os exercícios desse livro e na aula seguinte eu vou estar postando o gabarito disso aí, mais uma tarefinha para vocês fazerem. Só que a dinâmica daqui para frente agora, eu vou dar um período para vocês fazerem esse trabalho. Quem não me entregar esse trabalho, não aparecer lá esse trabalho, a nota, infelizmente, né, não vai existir. Porque é baseado nesses trabalhos, mas a prova que vai existir, provavelmente o teste, para a gente construir uma média. Tá ok? Então não deixem de fazer o trabalho e postar para mim. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso e a gente ficar mais tranquilo em relação à nota para o futuro, ok? Então eu vou partir ali para os slides, tá? Olha só, galera, a gente vai falar agora de doenças transmissíveis, né? Mas é uma quantidade absurda, então não vai dar para falar de todas elas. Mas pelo menos aquilo que tem ali no livro de vocês, a gente vai fazer um comentário básico para que vocês tenham noção do que é isso aí. É claro que transmissíveis você já sabe o que é, né? Já passa de um para outro. O modo como passa é que pode variar um pouco. Pode ser pelo ar, pode ser pelo sol, pode ser pela água, por fezes, enfim. Uma montoeira de coisa, né? Então, como eu estou falando para vocês, tanto o ar como a água, o solo, eles podem estar contaminados por micro-organismos que provocam doenças. Tem outros que nunca provocam. Além do saneamento básico, a gente deve ter algum cuidado, lavar as mãos, né? E manter vacinas em dia. Embora o nosso corpo tenha um sistema de defesa, que como eu estou passando aí no slide para vocês, né? Que são os glóbulos brancos, os anticorpos, eles vão combater os micro-organismos que estão atingindo o nosso corpo, mas nem sempre a gente tem anticorpo para isso aí, tá? Nem sempre a gente tem um anticorpo para isso aí. Mas o organismo ele produz anticorpo que destrói os invasores. Em alguns casos, dependendo da doença, a gente fica imune, ou seja, protegido e não vai contrair a doença novamente. Por exemplo, que exemplo? Que doenças? Sarampo, catapora, cachumba, né? Essas doenças que a gente tem geralmente aí na infância e depois na fase adulta, jovem, até velha, a gente não tem mais. É claro que já teve caso de pessoas que contraíram 2 vezes, mas isso aí é uma raridade mesmo. Como a gente está vivendo hoje aí uma pandemia, eu botei slides também para a gente classificar o que é uma coisa e o que é outra. Por exemplo, epidemia é quando um grande número de pessoas é infectado em uma determinada região. Quando o número de pessoas infectadas é muito grande em uma região, dizemos, né, que temos uma endemia. E quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta, dizemos que temos uma pandemia, que é o caso que a gente está vivendo aí com o coronavírus, né? Então, repara bem, existe uma coisa chamada surto também. Ah, houve um surto de alguma coisa. Qual a variação disso aí? Como é que a gente pode distinguir isso aí? Surto é um aumento repentino do número de casos, dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. Epidemia é quando há um aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado, e não delimitado a uma região, quer dizer, pode ter em uma, em 2, ou até mais. A endemia ocorre com certo número de casos de doença controladas em determinada região. Ali ela não passou para outra e está controlada. Agora, quando a gente fala em pandemia, a gente lembra logo do corona, né? Que é quando atinge aí países, continentes e basicamente o mundo inteiro. É claro que a gente tem aí as vacinas.
essa seria a maneira de evitar que as doenças transmissíveis se espalhassem, mas a gente não tem vacina para tudo. A vacina, na realidade, ela estimula a formação de anticorpos. Hoje existe vacina contra alguns vírus, contra algumas bactérias e outros parasitas, tá? Por exemplo, aí, ó, eu tenho aí, ó, vacina sarampo, rubéola e cachumba. Eu tenho a tétano, difteria, que são coisas bastante complicadas para o organismo humano, hepatite B, varicela, a influenza, febre amarela, né, que a gente andou tomando essas vacinas aí, que o muito interessante é que elas são produzidas a partir, às vezes, de umas coisas que a gente chama de antígeno do veneno, né, que é para combater o veneno que está dentro de você. Então, por exemplo, um cavalo, você consegue extrair o sangue dele, separar o soro e a partir do soro colher os anticorpos e transformar em vacina. Tem o caso do soro antiofídico, né, que é para mordida de cobra. Da própria cobra você produz o soro. Então, a partir dos animais, existe a produção de algum soro, que são coisas diferentes de vacina. Né? Na realidade, depois eu até botei ali um slide para vocês, a vacina ela vai te proteger, tá arriscado você não tem que tomar nem a segunda dose. Mas existe o soro que ele elimina toxina de algum animal, por exemplo, uma cobra que te picou, então aquilo ali vai anular o efeito dessa toxina. Mas lá no futuro, se você for mordido de cobra de novo, você não foi uma vacina, foi apenas um soro para eliminar o problema naquele momento. Você não está imune contra isso, correto? A gente tem aí, ó, eu botei justamente a diferença entre vacina e soro, né? Vacina, você tem uma imunização. Ah, eu tomei vacina contra a febre amarela. Não, eu estou protegido. Eu não vou ter febre amarela mais. Ah, eu fui mordido de cobra, me deram um soro. Beleza, eu não morri. Embora a cobra fosse peçonhenta, fosse venenosa, eu não morri. Não morreu, mas se você for picado novamente, você vai precisar tomar um outro soro, porque você não está imune a isso, correto? Esses medicamentos que a gente tem, vacina, etc., por exemplo, os antibióticos, eles são eficientes contra a bactéria, mas não produzem efeito contra vírus. Para os vírus, a gente usa o antiviral. Alguém está com herpes, tem que usar um antiviral para herpes, né? Para eliminar um ciclo, que o vírus ele ataca num ciclo e logo depois ele desaparece, dependendo do vírus, né? Tem vírus que tem uma potência tão grande que pode matar. A gente tem diversas doenças e a gente está vivendo doença que pode levar à morte, né? E a questão dos soros são os soros terapêuticos, né? O soro terapêutico apenas para resolver o problema de toxina que está no teu corpo. Quais seriam as doenças causadas por vírus? Por exemplo, eu tenho aí, ó, doenças causadas por vírus que a gente chama de virose. Gripe, resfriado, sarampo, rubéola, cachumba, catapora são diversas. Mas os sintomas, eles são muito parecidos. O que é gripe, o que é resfriado? O que diferencia realmente uma gripe do resfriado é que gripe, ela geralmente causa febre. Mas é assim, ela é transmitida por espirro, por tosse, que se passa em gotículas no ar. Entendeu? Então, hoje eu estou resfriado, eu estou com aquele sintoma de cansaço, aquela coisa, né? Aquele mal-estar, o nariz entupido, o tal do espirro, a tosse, mas eu não estou tendo febre. Geralmente, quando eu tenho febre, aí eu caracterizo como gripe. A questão da poliomielite, isso é muito sério também, que geralmente ataca o sistema nervoso, provocando paralisia em determinada parte do corpo. Então esse corpo aí, ele fica atrofiado e se não for cuidado, no momento que você tem isso, pode levar até a morte. E essa lesão que é causada dos neurônios, ela é irreversível. Então você vai ter alguma coisa acontecendo numa parte
do teu corpo. O corpo que vai definir onde isso vai acontecer. Pode ser na mão, na perna, geralmente na parte inferior é que ataca mais, né? Ataca uma camada que existe nos neurônios, que seriam células nervosas, e aí cria um problema, né, nessa região, gerando um defeito que a gente pode ver aí nos slides, entendeu? A gente tem outras doenças, sarampo, rubéola, catapora, cachumba, são doenças virais comuns em crianças. Normalmente, elas se curam sozinhas. Quer dizer, você teve catapora, é uma fase difícil, coça pra caramba, sarampo também te deixa cheio de bolinhas, tem que estar usando determinados produtos para evitar a coceira, porque quanto mais você coçar, mais marcas você vai ficar. Algumas pessoas carregam essa marca porque no período devem ter coçado muito. Se faz banho de permanganato de potássio, que é um negócio roxo que vende na farmácia, para aliviar essa coceira. Mas com o passar do tempo, esse ciclo vai fechando e aí a gente vai voltando ao normal. Repito, normalmente isso acontece na fase criança. Dificilmente isso acontece na juventude, na puberdade ou na fase adulta, né? A gente tem aí, ó, botei uma foto para vocês verem como é que fica o corpo com catapora, com rubéola, com sarampo, que é horrível, é um incômodo muito grande. E se vocês perceberem o rostinho dessa criança, aqui, ó, isso aqui está bem inchado, tem uma glândula chamada parótida aí, que a cachumba exatamente ataca essa glândula, né? E deixa bastante inchado, dá bastante febre, é um mal-estar muito grande e só depois de algum tempo é que você vai voltar ao normal e todos os cuidados têm que ser necessários, repouso total, que isso aí pode gerar outros problemas mais sérios ainda. A nossa famosa dengue, né, esse mosquito danado aí, que ele é assim mesmo, todo pintadinho aí, parece um botafoguense. Ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Mas veja bem, o mosquito não causa doença, ele só transmite. Um aluno perguntou para mim que tinha tomado uma picada do mosquito, se ele ia pegar dengue ou zika ou outra coisa. Eu expliquei para ele o seguinte, se o mosquito carregar um sangue, né, que ele colheu de alguma pessoa que esteja infectado, ele vai desenvolver a doença. Mas se ele não tiver infectado, você vai ser picado por mosquito. Quantas vezes a gente é picado por mosquito e não acontece nada, né? Quais são os principais sintomas da dengue? Algumas doenças se assemelham muito, né? No caso da dengue seria febre alta, mal-estar, cansaço, dor na cabeça e nos olhos, tá? Vamos falar agora da febre amarela, a chikungunya e a zika.